Bom, então a gente vai falar sobre aquilo que movimentou o mercado essa semana. A DeepSeek, uma nova inteligência artificial que foi colocado a público, derrubou a Bolsa de Nova York e só as empresas americanas perderam 1,5 trilhão de dólares. Para ter ideia do que isso significa, é quase o PIB do Brasil, mas é o PIB da Espanha inteira. Mas o que aconteceu? O que mudou de sexta-feira à noite, quando anunciaram, o terremoto que aconteceu na segunda-feira e o que vai ser daqui em diante? Eu acho que esse é o ponto para a gente entender. Já vi muita gente falando que é o momento Ahá, o momento Sputnik, que são aqueles momentos de eureka que muda completamente uma história, e o momento Sputnik foi dado por um filósofo americano, que foi quando a antiga União Soviética colocou o primeiro satélite no ar, que foi o Sputnik, e que fez os Estados Unidos se movimentar a corrida espacial, conseguir chegar na Lua primeiro. Mas vamos entender se é tudo isso? Para quem ainda não viu o DeepSeek, é esse que está aqui nessa tela. Se a gente for ver antes de se registrar, ele tem essa carinha aqui. Eu já me registrei, fiz uma pergunta se ele fala português. Ele fala português. É até engraçado que ele pode escrever com formas de acento, enfim. E parece muito inteligente. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Em um teste, quando eu pedi para ele contar 100 dias atrás, ele simplesmente contou 1, 2, 3, 4 e não mostrou quantos dias eram atrás, coisa que não acontece com o GPT. Quando a gente fala de censura, então aí a coisa parece mais complicada, né? O que aconteceu na Praça Celestial em 1989? Foi um massacre? Para quem não sabe, nessa época houve um protesto, tá? E aí ele fala para você, me desculpa, eu não posso falar sobre isso. E mostra completamente uma tendência. Essa tendência é a de censura do próprio governo chinês. E aí vem o primeiro ponto. Na inteligência artificial utilizada pelos governos, a China está muito à frente de todo mundo. Você tem o que seria o nosso Drex lá já funcionando, reconhecimento facial de toda a população, reconhecimento do que eles fazem nas redes sociais, que trem ele pega e assim por diante. E isso é dinheiro do governo. A DeepSeek se apresentou no sábado como uma startup, que são jovens inteligentes que buscam alguma coisa de novo. Se você olhar bem, é verdade, é uma startup, mas que é ajudada pelo governo há mais de 7 anos. Então, provavelmente teve muito mais dinheiro para desenvolver isso do que falaram. Mas esse não é o problema. A questão é, isso vai mudar o mercado? Vamos entender. A China no final do governo Trump e depois no início do Biden continuou, ficou proibida de importar superchip ou aqueles semicondutores extremamente úteis para isso, para desenvolver a inteligência artificial, porque ela é usada de uma maneira civil, mas também militar. E eles demonstraram que esse DeepSeek, ele consegue funcionar com placas antigas da NVIDIA. Então, isso que foi a grande virada de jogo. Se é possível fazer um produto muito parecido com o ChatGPT, ou com o Gemini, ou com qualquer outra inteligência que você está acostumada, com placas de vídeo muito piores do que eles usam, utilizando muito menos energia, você tem um gasto de energia, dinheiro e empenho na inteligência, ou seja, na construção através de reforços, 10 vezes menor. Ao invés de você gastar 100 dólares, você gastaria 10 dólares para fazer qualquer coisa. E isso, o mercado na segunda-feira falou, escuta, então a NVIDIA vai vender muito menos. Então, a Meta, a Google, a Tesla, todos aqueles que investiram muito pesado nisso se ferraram, porque gastaram muito dinheiro por nada.
e por isso os mercados despencaram. Se você olha esse gráfico aqui, todo vermelho, isso aconteceu na segunda-feira. Quando você olha esse outro gráfico aqui, você vê que alguma coisa está ficando verde de novo. Por que que isso está acontecendo? Por um raciocínio muito lógico. Vamos pensar. Se aquele programa ou a maneira de fazer dá a você muito mais eficiência no uso de hardwares, de qualquer tipo de hardware, se você tem um muito melhor do que o outro, o que que vai acontecer? Os outros vão ser ainda mais eficientes. E aí é talvez essa dobra no tempo que aí a gente vai dar só para fugir do momento Sputnik que todo mundo está falando, onde as grandes empresas que usam inteligência artificial vão conseguir reduzir o seu tempo de aprendizagem de uma maneira tão grande que aquilo que eles iriam atingir daqui 2, 3 anos vai acontecer daqui 3 meses. E isso muda completamente o jogo. E você que perdeu dinheiro ou que não investiu ou que está torcendo para a China ganhar, vai cair do cavalo. Por um motivo simples. As empresas que já têm a infraestrutura e que vão conseguir entender o processo, vão conseguir ganhar muito tempo nessa evolução. E uma outra coisa que falaram da empresa que chamou muita atenção é que esses jovens seriam idealistas. É pelo prazer de conseguir fazer algo novo para toda a humanidade. E eles fariam um open source, que é um programa completamente aberto. É verdade, o artigo está lá, não tenho capacidade de entender a computação gráfica, mas eu consegui baixar, e o ponto é, a parte que está em inglês é muito menor em páginas do que está em chinês, que eu não tenho a menor ideia de como é, mas tem um ponto. Ela demonstra como foi feito, mas não é completamente aberto o código. É natural que aquelas pessoas que saibam disso consigam entender o processo ou vão desmascarar o processo. Porque não vale lembrar que nem tudo que se fala na China é necessariamente verdade. Mas o resumo da ópera é: caso se consiga realmente reduzir o custo, teremos uma evolução da inteligência artificial muito mais rápida. Caso seja mentira, é simplesmente mais uma mentira chinesa que conseguiu fazer exatamente o que eles fizeram sempre. Quando você pensa em um produto chinês, não é um produto muito parecido, que tem uma qualidade muito parecida, mas que é uma cópia? Seu copo Stanley, a sua camiseta de marca, aquele tênis chinês, durou exatamente a mesma coisa que o original? Talvez não, simplesmente porque era uma cópia. Temos 3 soluções aqui. Ou realmente os meninos são um gênio e conseguiram ajudar a humanidade e essa dobra no tempo vai fazer com que tudo isso aconteça muito mais rápido, ou é apenas o governo chinês fazendo uma propaganda 2 dias depois que o Trump falou que investiria 500 bilhões para o desenvolvimento da inteligência artificial nos Estados Unidos, ou é uma farsa. Em qualquer um dos 3 pontos, o que eu diria? O setor de tecnologia vai mudar o mundo. Agora estão bem descontados. Aproveite, escolha a dedo e invista para o seu futuro, com ou sem tecnologia chinesa. Pensando dessa forma, se você quer estar no Brasil, estar um passo à frente do caos e entender exatamente o que está acontecendo no mercado, sem toda essa coisa que aparece na mídia, ou enfim, de uma maneira clara e objetiva, você pode ganhar muito dinheiro agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Clique ali e esteja um passo à frente do caos. Obrigado e até a próxima.